Uma saudação muito fraterna a todos vós. Uma saudação que estendemos ao povo do Barreiro, que mais uma vez acolheu a CDU, dando-nos mais força para intervir nesta campanha eleitoral à procura de soluções para o país, à procura de respostas aos problemas que atingem o nosso povo na luta por uma vida melhor. Queria começar com uma declaração pessoal. Tenho muito orgulho em pertencer a este coletivo de mulheres e homens que trava esta importante batalha eleitoral. Quero apenas dizer-vos que aqui estou para fazer tudo o que está ao meu alcance, com todas as minhas forças, para com os meus camaradas, amigos e companheiros da CDU conseguir o melhor resultado nestas eleições, para que tenhamos mais força para servir os trabalhadores e o povo português. Dia 30 de janeiro, os portugueses que votam na CDU fazem uma escolha decisiva. Decidem reforçar a convergência para as soluções que o país precisa, para fazer uma política que resolva os problemas do nosso país. O voto na CDU é decisivo para a construção de um Portugal melhor e mais justo. Não aceitamos que os trabalhadores portugueses estejam condenados a ter salários baixos. Não aceitamos que os jovens só tenham empregos precários e mal pagos e sejam obrigados a emigrar. Não aceitamos que as rendas de casa sejam superiores aos salários. Não aceitamos que o capitalismo dê cabo do ambiente do planeta. Não aceitamos que a saúde e a educação não sejam para todos. E não permitiremos que acabem com o Serviço Nacional de Saúde, com a escola pública e com os serviços públicos em Portugal. Não aceitamos que quem trabalhou uma vida inteira não tenha o direito a uma reforma digna. Não aceitamos que sejam barbaramente explorados os trabalhadores imigrantes que vivem em Portugal. A CDU combate as desigualdades e as injustiças. Enfrentamos os poderosos e os exploradores. A esses lhe dizemos: somos um partido com mais de 100 anos. Combatemos sempre o fascismo durante 48 anos e estamos aqui a dar combate aos retrocessos e aos projetos reacionários, à estagnação e à recusa de respostas aos problemas nacionais. Agora, como antes, a razão por que existimos é para servir os trabalhadores e o povo português. É essa a luta e a nossa razão de ser. São os trabalhadores e o povo que nos dão permanente força para agir. Nós somos uma força política que não só agora, mas também depois das eleições, vamos estar lá ao lado da luta pela defesa dos direitos, para a conquista de melhores condições de vida para os jovens, para os trabalhadores, para os reformados deste país. Camaradas e amigos, ao longo desta semana, a CDU fixou-se no valor das suas propostas, na seriedade do seu compromisso com os trabalhadores e o povo português. Partimos da realidade concreta, das dificuldades de muitas a quem o impacto da epidemia sacudiram a vida, dos muitos milhares de trabalhadores que têm baixos salários ou ganham o salário mínimo nacional, dos que esperam meses por uma consulta no centro de saúde, dos reformados cuja reforma é curta para fazer face ao aumento do custo de vida, dos que tiveram de abandonar a sua casa porque o preço da renda disparou, dos empresários esmagados pelos custos dos combustíveis e do crédito. A vida concreta e os problemas que atingem milhões de pessoas são o resultado de muitas décadas. Décadas em que os interesses dos trabalhadores e do povo português não estiveram no centro da ação governativa. Batemos por soluções que garantam a melhoria das condições de vida, mas igualmente também por um projeto para o país, por uma ideia de futuro vinculada aos valores de Abril. Um projeto de luta e de futuro
que não se conforma com as limitações das opções do PS, nem se rende perante as propostas de retrocesso social que representa o PSD e os seus sucedâneos. Queremos e lutamos pelo aumento geral dos salários, pelo aumento extraordinário de todas as pensões, pelo reforço dos serviços públicos, com destaque para o SNS, que precisa de ser salvo do assalto dos grupos económicos privados. Queremos valorizar o trabalho e os trabalhadores, revogando as normas gravosas do Código do Trabalho. Essas normas gravosas que são obra do PS e do PSD e que estão a corroer os salários e a liquidar direitos. Queremos respostas na habitação. Queremos a revogação da lei das rendas e a garantia de que os contratos têm um período mínimo de 10 anos, se essa for a vontade do inquilino. Queremos que os direitos do país e das crianças sejam assegurados com creches gratuitas, com habitação digna, com horários e salários que permitam a livre decisão de ter que cuidar dos filhos. Não pactuamos com os milhões de euros que saem todos os anos para os paraísos fiscais. Não pactuamos com a porta giratória entre as grandes empresas e governantes. Não aceitamos o favorecimento fiscal que é dado ao grande capital, com os quase 30 mil milhões de euros gastos com essa obra notável do PS e do PSD, que foi a privatização da banca, com o rastro de corrupção que todos conhecem. Sim, camaradas, tanta resistência, tanto posicionamento contra por parte do PS e do PSD, sempre com o argumento da despesa ou do déficit. Pois a verdade, camaradas, é que para esta fuga dos 30 mil milhões não houve déficit, nem dívida, nem dúvida. Permitiram, de facto, essa pouca vergonha dos banqueiros terem atirado a banca para a situação em que se encontram, com as consequências que isso tem para o povo português. Queremos que o país seja menos dependente. Queremos produzir cá aquilo que nos impuseram comprar ao estrangeiro. Queremos pôr Portugal a produzir, a criar mais riqueza e mais emprego qualificado, que crie condições para fixar os jovens. Dizem-nos, sempre a mesma conversa, dizem-nos que não é possível. Aliás, dizem-nos mesmo que não é possível. Foi assim antes, é assim agora. Para daqui relembrarmos que a eliminação do subsídio de Natal, que para alguns já era um facto consumado, acabou por ser reposto. Porquê? Porque fomos persistentes, determinantes, se quiserem teimosos, para conseguir a recuperação do subsídio de férias e de Natal para o reformado. Relembramos que muitos consideravam a gratuitidade dos manuais escolares uma utopia. Afinal, concretizou-se em 3 anos. A redução do preço dos espaços sociais transformou-se em realidade. As creches gratuitas, de que só o PCP falava, foram aprovadas recentemente. Sim, camaradas, fica claro que é a luta e a força que dão à CDU que rompe com as ditas impossibilidades, que torna em realidade aquilo que nos dizem ser impossível. É dessa força que os grandes senhores do dinheiro têm medo. Esses mesmos, os que querem cercar o povo português dentro do Bloco Central. Os que falsificam a realidade quando escondem que vão eleger 230 deputados e não qualquer primeiro-ministro. Os que promovem forças e interesses reacionários e tudo apostam na bipolarização, esse verdadeiro seguro de vida dos grupos económicos e financeiros e da política de direita que os serve. É verdade, camaradas. Está aqui muita gente jovem que não se lembra, porque ainda era bem pequenino ou não existia, em relação aos truques, que agora parecem uma grande novidade. Bloco Central, alternância sem alternativa, bipolarização, entendimentos, bem ou mal com o PSD, mas para quê esta persistência? Esta persistência, no essencial, é para salvar a política de direita. E esse reforço da CDU
é uma questão fundamental para impedir o resvalamento do Partido Socialista, repetindo o que muitas vezes repetiu ao longo da história da nossa democracia, de que é necessário derrotar a política de direita e não fazer arranjinhos com as forças de direita no nosso país. Nas próximas eleições é possível dar um passo no sentido de um Portugal mais justo e melhor. Esse passo é possível com a convergência de todos os que querem solução para os problemas do país. A CDU é a força que foi determinante para todos os avanços alcançados nos últimos 6 anos. É a força que não desertou de respostas aos problemas dos trabalhadores do povo perante a epidemia. A CDU é a força mais consequente no combate à direita e à extrema-direita. O nosso percurso confirma que a luta pela liberdade e a democracia não são um ato proclamatório. Essa luta pela liberdade e democracia é, sim, uma ação firme e cotidiana que marca a história e as características deste Partido Comunista Português. A CDU é a força que muitos conhecem das lutas que travam nas suas empresas, no seu local de trabalho, na sua comunidade e que não aparece apenas nas vésperas das eleições. A CDU é a força que transporta uma política diferente, uma política alternativa, patriótica e de esquerda por um projeto com futuro para Portugal. A CDU é a força que está ao seu lado, ao vosso lado, todos os dias. Sim, um voto na CDU é o voto que dificulta a fuga do PS às soluções necessárias para o nosso povo. É o voto que contará sempre para colocar a direita em minoria e impedir o retrocesso económico e social a que aspiram o PSD e os seus sucedâneos. É com esta força decisiva do voto na CDU, em 30 de janeiro, que no dia seguinte às eleições se determinará a convergência necessária para as soluções dos problemas. É na CDU que está a força da convergência, a força que decide nos salários e nas pensões, no SNS, no direito à habitação, do futuro das condições de vida das crianças e dos pais. Como temos dito, o resultado da CDU está em construção. Ao longo destes dias tornou-se claro aos olhos de muitos que os resultados da CDU é construído pela ação de muitas vontades. Pois sim, camaradas e amigos, continuemos a construir esse resultado da CDU, esse resultado que tanta falta faz para construir uma vida melhor. E queria dizer-vos, camaradas, que chegados aqui é tempo de fazer uma afirmação e uma clarificação. Nós, da CDU, estamos profundamente convictos que é possível honrar a palavra dada ao povo e construir uma sociedade mais justa. E, naturalmente, com esta perspectiva, vos dizemos, aqueles que votaram há 2 anos atrás, optando alguns pela primeira vez pela CDU, têm, pelo menos, a honra, o respeito desta força política que soube honrar a palavra dada, cumprindo o seu compromisso com os trabalhadores e com o povo. Assim fizemos, assim faremos, com esta batalha eleitoral a ser vencida com confiança, com determinação. Viva a CDU!